Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Comunica. Hoje nós estamos aqui no primeiro episódio. Nós vamos falar sobre um assunto de extrema importância, sobre a aposentadoria, né, e, enfim, toda a previdência social para os agentes culturais. Esse público, né, que muitas vezes é esquecido pela sociedade, mas que é importante ao mesmo tempo e que muitas vezes não sabe aonde ou como pode buscar os seus direitos. Para isso, eu trouxe hoje aqui o advogado, especialista em INSS, doutor Luciano Caram. Doutor Luciano, seja muito bem-vindo. Obrigado, Amanda, pela oportunidade, pelo convite. Uma satisfação estar aqui, em especial de estar batendo esse papo aqui no Comunica e poder falar um pouco sobre previdência, em especial para aqueles que exercem as atividades culturais. Lógico que o tema da previdência ele é sempre abrangente e o tema das atividades culturais, ela geralmente se estende também às demais atividades profissionais. Mas é muito importante mesmo, como você colocou, e eu estou à disposição para a gente bater esse papo. Hoje nós vamos mostrar, né, como que técnicos, atores, produtores, músicos, enfim, todos os artistas de uma maneira em geral podem se proteger legalmente e não perder os seus direitos. Então, doutor, eu quero já que nós iniciemos falando um pouquinho sobre a questão do regime da previdência, né, para esse público. Artistas e produtores muitas vezes trabalham como MEI, né, ou autônomos ou muitos envolvidos em projetos. Na prática, em qual regime essas pessoas estão e o que muda, na aposentadoria? Tá, primeiro é importante a gente definir regime, né, de previdência. Afinal, quando você fala de regime, você tem que olhar um sistema, né? Que sistema previdenciário aquela pessoa pode estar inserida. E quando você fala em regimes previdenciários, você tem hoje no Brasil dois regimes previdenciários. Os regimes públicos e regimes privados. Os regimes públicos de previdência, e aí você vai falar sobre os regimes públicos dos servidores públicos, que a gente chama de regimes próprios de previdência. Então, são aqueles regimes que são direcionados aos servidores públicos, seja ele municipal, estadual ou federal. E os regimes também públicos, mas que abrangem as atividades privadas, que seria o INSS, Regime Geral de Previdência Social. E, por fim, as previdências privadas, que aí a gente vai falar dos regimes de previdência complementar, como fundos de pensão, ou aqueles que as pessoas compram como previdência privada, compram em banco, PGBL, VGBL, né? Bom, tudo isso pode abranger a ideia de atividades culturais ou de todos aqueles trabalhadores. Quando a gente fala em regimes públicos e regimes privados, divididos em servidor, atividade privada e, de um lado, também uma relação que a pessoa pode ter previdência complementar. Complementar por quê? Porque ele tem um regime público, aquele que é primordial, e um secundário em que ele pode colocar como complementação, sempre levando em consideração que o mais importante é o regime principal, aquele público, que você escolhe do servidor público, se quiser, o regime geral, INSS. E aí, todo trabalhador pode ter, de certa forma, como se inserir dentro dessas situações. Se a pessoa presta um concurso na atividade cultural, de repente ele é um artista contratado pelo Estado ou pelo município, ele prestou concurso, virou efetivo, como professores culturais também, diversas atividades, como ele, por exemplo, ser um diretor de teatro, etc., ele pode ser um servidor público. Então ele vai ter o quê? Uma previdência do regime público do município, do Estado ou até da União. Neste contexto, ele está inserido ali, contribuindo como servidor público e protegido, tutelado, né, protegido pela Previdência Pública. Agora, se ele for escolher uma Previdência Pública do regime geral de Previdência, INSS, aí é o que você colocou dentro do seu questionamento, ele pode, de certa forma, ter um registro em carteira, não é efetivo, não é servidor público, mas ele tem contratos específicos, então ele pode ser contratado com vínculo empregatício, recebendo salário, remuneração, 13º, tudo como qualquer trabalhador. E nesse contexto também, ele está protegido e tutelado pela relação empregatícia, como qualquer trabalhador. Agora, de outro lado, se ele não está nem no regime público como servidor, ele está no regime privado, mas ele está
vinculado, mas ele não está vinculado, ele pode, então, ser um profissional autônomo. Aquele que vai ter um contrato particular de prestação de serviço, onde aí ele pode escolher, ou ele é um MEI, como você mesmo mencionou, ou ele é um autônomo que paga uma guia própria para ser vinculado à Previdência Social. Em última instância, ele pode ter empresa no Simples ou empresas maiores. Nesse contexto também, ele pode pagar numa guia própria, como eu mencionei, uma GPS em código próprio, vai pagando a Previdência, protegido pela Previdência Social, ou ele pode, então, como MEI, que você mencionou, onde ele paga uma alíquota única e ele está vinculado à Previdência. Tem situações, lógico, dentro do MEI, que a gente vai bater um papo, que pode aí dar uma proteção específica e para benefícios específicos. E na condição mesmo de dono de uma empresa, sócio e tudo mais, ele pode ter o Prolabore. O que é o Prolabore? É o salário do sócio. Sim. E ali ele está recolhendo a Previdência, protegido pela Previdência, e assim, que é muito importante, ele está dentro de uma proteção que garante para ele aposentadoria, daquilo que ele pode programar, e também de situações contingenciais da vida, como doenças, acidentes, etc. E assim, quem vive da arte pode se aposentar por idade ou existe um tempo, por exemplo, normalmente específico, né? Sim. Olha, se a pessoa está vinculada, não vou falar agora de regimes públicos, vamos falar, então, especificamente do regime geral de previdência, INSS, para entender muito bem, porque é a grande maioria dos nossos trabalhadores hoje no Brasil, né? Com relação a essa questão que pode, de repente, ele, como profissional registrado, ele já tem um tempo de contribuição, ele pode se aposentar por tempo de contribuição ou pode mesmo aposentar por idade. Aí vai depender da relação que ele tinha de recolhimento e quanto tempo ele tem de recolhimento para se aposentar por tempo de contribuição, seja ele homem ou mulher, diferenciando aí o tempo de contribuição, ou mesmo aposentadoria por idade. Então, para quem contribui para a Previdência, no regime geral de Previdência, que é a grande maioria, né, dos trabalhadores brasileiros, ele pode, então, fazer, tendo em vista, programada aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade. Tanto faz. Né? E para quem nunca teve a carteira assinada, o que muda? Olha, então é importante que ele comece a contribuir como autônomo ou como profissional liberal, e aí ele vai ter que escolher a modalidade de contribuição. Se ele tem uma empresa, então ele tem um MEI, ele tem uma contribuição específica para o MEI, que é um imposto único, onde ele paga a previdência e os impostos relativos àquela empresa. Então ele vai pagar ISS, impostos direcionados à União e Previdência Social. Qual é a diferença do MEI? É que é um valor subsidiado praticamente, porque é um valor único dentro de uma guia única chamada DAS, em que ele faz esse recolhimento e fica protegido pela Previdência para as contingências, acidente e doença. Só que, para quem tem MEI, não pode aposentar por tempo de contribuição a princípio. A princípio. Por quê? Porque ele está recolhendo para se aposentar por idade, para receber um salário mínimo e tem outros direitos, alguns outros benefícios, como auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então, o MEI ele é para trazer aquele profissional que não está registrado e que não pode gastar muito, mas quer ter previdência. Então, isso é bacana. Ele foi, na verdade, feito para atrair praticamente todos aqueles profissionais que estavam fora dos regimes previdenciários e não estavam em condições de pagar a previdência, certo? E aí, se ele quiser também, vamos supor que ele tenha maior capacidade econômica, ele não tem registro, não quer o MEI, quer aposentar por tempo de contribuição, tem histórico de contribuição no passado, então ele já tem bastantes contribuições, quer também aposentar por idade, e aí ele quer receber acima do mínimo, quer receber um valor de aposentadoria acima do mínimo, seja aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade, ele vai pagar, então, ou no Prolabore, se ele for sócio de uma empresa, porque daí ele vai pagar, lembra que eu falei da remuneração do sócio, que ele emite mês a mês, então sobre o mínimo, sobre o teto, ou variando entre o mínimo e teto, ou ele pode, então,
fazer um recolhimento como... Ele não tem um prolabore, ele faz um recolhimento como autônomo, dentro da guia própria, aquela guia da Previdência Social, num código próprio, que é o código 1007, que é o código relacionado ao autônomo. E ele faz também uma escolha entre o 20% até o teto. Eu não tenho prolabore, recolho na GPS. Mas, esses recolhimentos, o que é importante é que ele não está inserido no MEI, mas ele tem nesse recolhimento, do mínimo até o teto, o direito de se aposentar também por tempo de contribuição. Lembra que eu falei? Aposentadoria por idade só para o MEI. E aposentadoria por tempo de contribuição por idade nas outras contribuições para o autônomo, que serve também para aqueles que têm atividades culturais. E a gente agora falando dos trabalhadores informais, aqueles, né, que trabalham aí em contratos por cachê, períodos sem registros, alguma dessas condições, elas podem ser aproveitadas? Sim, é importante só que ele defina, né? Se ele não quer MEI, ele não quer MEI. Ele não é MEI, mas ele precisa emitir uma nota fiscal. Para não ficar muito na informalidade, ele tentar buscar um recolhimento, mas ele não tem MEI, então ele não tem MEI, não criou um MEI. Ele quer emitir nota fiscal, mas ele é um prestador de serviço. Para recolher previdência, ele vai ter que emitir a guia própria, a guia de previdência social, e vai sinalizar em um código específico, que é o 1007, que é esse código do autônomo. Certo? Então, para esses profissionais, que eu não digo nem que seria tão informal, porque ele está prestando serviço e emitindo uma nota fiscal, então ele está recolhendo no 1007. Agora, se ele não emite nota fiscal, não quer emitir nota fiscal, ele está dentro dos regimes tributários que permite que ele também não fique vulnerável do ponto de vista tributário. Então ele está na informalidade, está recebendo uma remuneração, aí ele pode recolher como autônomo só na guia GPS, só no 1007, que é a mesma coisa. Ele não emite nota fiscal, mas ele é autônomo. E ele pode estar recebendo valores, às vezes tem um mês que ele trabalha de repente 6 meses e fica um tempo parado. O que é importante é ele estar recolhendo. Não é recolher valores acumulados retroativos, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, por exemplo, eu pulei um mês, pulei 2 meses, 3 meses, eu quero voltar no tempo. Você pode, até 1 ano, quando o profissional é autônomo, como no caso daqueles que praticam atividades culturais. Então, assim, ele pode recolher o retroativo como autônomo até 1 ano daquela data que ele prestou o serviço para trás, né? Dentro daquele período que ele tinha algum rendimento. Mas sempre temos que tomar cuidado muito com isso, porque para aposentadoria por idade, esses pagamentos retroativos podem ser desconsiderados e não validados pela Previdência. Então tem que ser muito cuidadoso e às vezes pode ser que para esse profissional liberal ou informal, ou mesmo que tenha alguma formalidade com alguma emissão de nota fiscal, ele olhar sempre para frente, né? E sempre ficar atento para não perder a condição de segurado. O que é isso, né? Então você está pagando a Previdência mês a mês, dentro de um período que você já fez de carência. Então, vamos supor que você nunca contribuiu para a Previdência. E vai começar agora a sua atividade profissional, principalmente para os mais jovens, né? Eles começam atividade profissional e não sabem o que eu vou fazer. Eu não consigo recolher para a Previdência. Você consegue. O que você tem que fazer mesmo que você esteja na informalidade, é comprar uma guia GPS ou emitir no sistema de atualizações legais da Previdência, mas é um pouco mais confusa, mas você compra aquela guia, compra mesmo, aquela guia, a laranjinha, que você compra em qualquer papelaria. Eu sei que falar para os jovens um negócio desse é um pouco difícil, né? Principalmente porque eles estão mais acostumados e habituados com os mecanismos digitais, mas ele pode, comprando o GPS, começar a contribuir. Aí, quando ele nunca contribuiu, mas ele faz 12 contribuições mensais, mês a mês, isso é uma carência. Ele ganha a condição de segurado, ele fica protegido pela Previdência e todas as contingências que possam acontecer, acidente, doença, ele já está protegido. Mas só depois do 12º mês, quando ele nunca contribuiu. Então, ele fez a primeira inscrição dele na Previdência. A partir do 12º mês, ele está com o guarda-chuva de proteção da Previdência e já se programando para o futuro, para aposentar por idade ou por tempo de contribuição. Então isso é muito importante porque você está segurado. Segurado é isso, é abrir o guarda-chuva
de proteção para essas contingências, tá? E como que você mantém essa condição? Sempre pagando. Existe uma possibilidade de você perder a condição de segurado se você parar de pagar. Então, o autônomo, se ele para de pagar, ele fica protegido até um ano, depois que ele tem a carência dos 12, ele tem até um ano de proteção. Dentro desse período de proteção, ele pode acontecer de tudo, ele não está contribuindo, mas ali ele é protegido pela Previdência. Tá certo? Então, isso é importante, porque se muita gente acha, poxa, mas e se eu parei de contribuir, já perdi a condição de segurado? Não. Você tem um período chamado período de graça, que é um período de proteção, e que você tem aí de um ano. Aí eu perdi a condição de segurado. Passaram-se os 12 meses. Perdi a condição. Como que eu faço? Recupera com 6 meses de recolhimento. Aí você tem que fazer mais 6 seguidos. Não pode pagar 6 do passado, tem que ser 6 seguidos. Recupera de novo a condição de segurado. Aí todos os profissionais, seja eles liberais, né, também envolvidos com a atividade cultural, aí eles têm volta a ter o guarda-chuvinha. E o guarda-chuva é muito importante, tá? Eu tenho diversos casos na minha atividade como advogado, meus 30 anos de advocacia em Previdência. O que mais me dói é quando uma pessoa está pagando a Previdência, por qualquer motivo, a gente sabe que tem uma dificuldade ali econômica, ele para de contribuir, perde a condição de segurado e vem uma doença, vem um acidente, ele não pode usufruir de nenhum benefício da Previdência. Saiba que é possível que você, mesmo nas dificuldades econômicas, manter a condição de segurado pagando pelo menos um mês dentro desse período de 6 meses que eu mencionei. Então, ele pagou 12, tem a condição de segurado. Não deu para pagar, nunca deixe passar 6 meses sem pagar. Paga pelo menos uma. Uma pelo menos no 5º mês. Você o que faz? Recupera de novo, renova a condição de segurado. Aí você tem mais 6 meses. Aí você recolhe no 5º mês de novo. Ou seja, você tem um espaço suficiente que a legislação previdenciária, visualizando, o legislador foi inteligente. Ele falou, poxa, eu não posso deixar um profissional liberal exigindo dele todo mês para ter determinados benefícios protetivos como esses que estão relacionados a contingências da vida, acidente e doença. Então, o que eu vou fazer? Vamos dar um espaço para ele? Vamos dar um respiro para ele? Então, ele vai fazendo isso de 5 em 5, sempre renovando a condição de segurado, a legislação ainda permite isso, ele vai fazendo o quê? Renovando. Aí, no momento que ele tiver mais à vontade, ele volta a pagar mês a mês, sempre pensando na aposentadoria programada, que ele tem que ter tempo de contribuição, para aposentadoria por idade ele tem que ter tempo mínimo, etc. É por não se perder também naquilo que programa. Certo. E qual costuma ser o erro mais comum dos artistas na contribuição? É isso, né? Que eu acho que, assim, é importante que você sabe que é uma atividade profissional que muitas vezes ele trabalha por contrato. Eu estou falando já, não daquele que tem uma relação empregatícia. Sim. Não estou falando de servidor público, estou falando daquele que tem uma relação como autônomo. É muito comum isso. Então, ele está com um contrato ali de 1 ano. Então, ele está com aquela remuneração entrando no bolso. O que ele tem que ter em mente é que ele tem que ter, lógico, né, tomar as medidas preventivas dele pessoais, mas se ele quer pensar em previdência, que é muito importante, é fazer isso que eu falei. Nunca deixar perder a condição de segurado. E a condição de segurado é isso. Deixar passar mais de 6 meses sem recolhimento, quando ele já tem a condição de segurado. É muito importante isso, ele já está segurado. Não adianta o cara que já perdeu a condição de segurado achar que vai fazer 5 em 5, ele não recuperou ainda a condição, para depois fazer 5 em 5. Então ele tem que recuperar primeiro. Então ele perdeu, recupera, e depois faz de 5 em 5. E é isso. É porque a própria atividade profissional dele, como ele trabalha por contratos e pode ter uma instabilidade, como qualquer profissão tem, mas as atividades culturais também têm, ele ficar desprotegido pela Previdência, não mantendo a condição de segurado. Eu tive um caso, inclusive, ele era um ator de circo, e ele me procurou, né, isso lá em Santo André, e ele trabalhava, não registrado, né? E ele contribuía para a Previdência, ficou um tempo sem contribuir, perdeu a condição de segurado, aconteceu um acidente lá onde ele trabalhava, ele ficou acidentado, não tinha relação de emprego com o circo. Ele era um prestador de serviço. E ele me procurou para exatamente buscar a Previdência, porque ele ficou meses parado por conta desse acidente. Ele não tinha benefício. Por quê? Porque perdeu a condição de segurado. E tinha família. Tinha esposa, filhos pequenos.
Então, isso é muito perigoso. Sim. Então, aqueles que têm atividades culturais, preocupem-se que nos momentos em que você está ganhando a tua grana, está recebendo, você também olhe a Previdência. E a Previdência, às vezes, dá oportunidade, como eu falei, de você ter respiro de recolhimento. E isso é importante que as pessoas saibam. Porque, às vezes, eles ignoram a Previdência porque falam, puxa, eu estou sem grana, não vou pagar. Ah, deixa que eu vou pagar lá para frente. Meu, você não faça isso. Entenda que você pode pagar com contribuições alternadas, permanecendo na condição de segurado. Perfeito. E a gente falando agora um pouquinho daquelas pessoas que vivem da cultura tradicional, né? Os artesãos, os pescadores, os grupos populares, eles também podem ter direito? Sim. Você falou dos pescadores, né? Isso. O pescador, o pescador artesanal, ele se assemelha ao trabalhador rural. Tanto que os dois, tanto o trabalhador rural como o pescador artesanal, eles são chamados de segurados especiais, dada a importância que o Estado dá de proteção a esses trabalhadores que trabalham, em sua maioria, em condições mais difíceis, né, lidando com problemas ambientais, né, no dia a dia. A gente sabe muito bem que o pescador artesanal, por exemplo, tem dia que tem pesca, tem dia que não tem, Sim. mas e outras questões que também. Né? Então, esses são segurados especiais. E por isso eles têm tratamento diferenciado pela lei. Eles, em muitos casos, não precisam nem contribuir para a Previdência. Basta que ele comprove a atividade profissional dele, seja o trabalhador rural ou pescador artesanal. Que tipo de comprovação? Através de registros, por exemplo, o trabalhador rural no INCRA, lá nos sindicatos rurais que eles estão vinculados às atividades, ou seja, nos cadastros dos municípios que dizem lá que ele é trabalhador rural, o mesmo do pescador artesanal. Né? A atividade dele, quando ele emite uma notinha, quando ele também está cadastrado como tanto na União como nos municípios como pescador artesanal. E esse tempo dele de vínculo a uma atividade profissional, seja a pesqueira, artesanal ou trabalhador rural, não precisa de contribuição. Só que assim, ele vai aposentar por idade, nessa condição de segurado especial. E a família desse pescador artesanal, ele precisa estar dentro desse contexto dele de atividade. Como isso? O trabalhador rural e a família dele, eles todos vivem dessa atividade, consomem uma parte, porque é natural, Sim. e vende aquilo que excede do que ele produz, seja na pesca ou seja na agricultura. Só que a vantagem dessa atividade é que você não precisa contribuir, só vai aposentar por idade. Se você contribui para a Previdência, você abre a porta de uma aposentadoria por tempo de contribuição também, mas daí ele tem que indenizar, ele tem que pagar a Previdência para aposentar por tempo de contribuição. Então isso é importante. Então assim, se você falar de outras atividades, eles já entram nas atividades privadas, né? Ou seja, naquela que eu já mencionei dentro desse contexto de recolhimento em GPS. Então eles não são abrangidos como segurados especiais, só 2 categorias. E uma terceira que são os índios, que eles também são segurados especiais, mas falo assim, daqueles que são mais comuns para nós, né, brasileiros, que estamos enxergando mais, mas os índios também são segurados especiais, entendeu? Agora, as outras atividades culturais, entram dentro daquele contexto de MEI, contribuição em GPS, etc. E assim, no caso de acidentes, né, em shows, gravações, eventos, muda alguma coisa no direito previdenciário ou acaba se encaixando como você citou no caso do rapaz do circo? Sim. Entra assim, quem tem registro em carteira, então, por exemplo, a pessoa é registrada. Então, ele é um profissional da atividade cultural e ele está registrado. Então, ele recebe salário mensal, 13º, etc. Então, ele tem vínculo empregatício. Nesse caso, se ele sofre um acidente no trabalho e ele se afasta do trabalho, então, naturalmente, quando ele se afasta e não está incapacitado, ele vai receber o auxílio doença acidentário. Porque ele se acidentou no ambiente de trabalho ou em itinere, que a gente chama, indo ou voltando do trabalho. Então, ali é caracterizada uma situação acidentária. Mas ele ficou incapacitado. Vai ficar afastado, recebendo um auxílio doença acidentário,
Em casos mais graves, ele pode até aposentar por invalidez na modalidade acidentária, né? Mas aí ele está, o quê? Numa condição acidentária, e isso abrem para ele algumas portas. A primeira porta, ele tem estabilidade de 1 ano no emprego depois que ele retorna daquele afastamento. Ele tem uma estabilidade de 1 ano. A empresa é obrigada a continuar pagando o fundo de garantia dele todo mês. E tem um terceiro benefício legal. Se ele ficar com uma sequela permanente desse acidente, então vou dar um exemplo. Uma pessoa que se acidentou de moto indo ou voltando do trabalho, mas ele trabalha na atividade cultural, mas ele se acidentou de moto indo ou voltando do trabalho. E ele fica com uma sequela, sei lá, ficou com um problema na perna, ele começa a mancar ou tem muitas dores, etc. O que vai acontecer? Ele já volta a ter a capacidade de trabalho, então ele não tem mais aquele auxílio doença acidentária que dava proteção enquanto ele estava afastado. Ele volta para o emprego, já com condições, às vezes alguma limitação, afastado daquela atividade que ele não fazia antes, mas ele volta com a sequela. O INSS, por lei, tem que pagar para ele o auxílio acidente, porque ele ficou com uma sequela. Só tem direito a esse benefício do auxílio acidente quem tem registro em carteira. Então, aquele profissional com atividade cultural, que ele tem vínculo e ele se acidenta, ele vai ter direito, se ele ficou com sequela do acidente, vai poder voltar a trabalhar, recebendo o auxílio acidente. Até quando? Até se aposentar. Existe hoje, depois de novembro de 2019, a legislação foi alterada pela Constituição e ele é obrigado a passar, às vezes, por perícia. Antes não passava. Quem recebe auxílio acidente, para poder ver se as condições permanecem as mesmas de limitação. Mas no passado, antes de novembro de 2019, esse auxílio acidente ele ficava até a aposentadoria sem perícia. Agora não, ele fica ainda até a aposentadoria, desde que as sequelas ainda existam nesse prazo que o INSS pode convocar de uma perícia para ver se as condições permanecem as mesmas. E o mesmo acontece se a pessoa tem um trabalho, por exemplo, uma atividade cultural que ele exerce, ele carregava muito peso. Ele começou a ter problemas o quê? Lombares, problemas de coluna, problema no ombro, tendinite. E aí ele tem o quê? Uma doença ocupacional, não é um acidente de trabalho típico, como eu falei do acidente de moto, mas é uma doença ocupacional que ele adquiriu. Isso é acidentário. É benefício acidentário. A mesma coisa. Se ele volta com limitação, ele pode receber esse auxílio acidente. Então, essa proteção referente a acidente, ela só existe para quem tem vínculo empregatício. Não existe para quem tem MEI, esse auxílio acidente que eu mencionei. Não existe para quem paga como autônomo, porque a legislação não deu a cobertura. Ele só dá a cobertura para quem tem vínculo empregatício. Mas, auxílio doença, que eu falei, auxílio doença, é aquele benefício, só para associar um pouco, também para aquela pessoa que não teve acidente nem uma doença ocupacional, mas está afastado do trabalho, mas ele tem uma doença que não tem relação com o trabalho. Então, ele precisa se afastar. Então, uma pessoa que teve, vou falar aqui alguma coisa mais grave, teve lá um câncer, certo? Então, ele fica lá no tratamento, não é uma doença relacionada ao trabalho, então, ele recebe o quê? Um auxílio-doença. O auxílio-doença, cabe tanto para quem tem vínculo empregatício, para quem tem MEI e para quem é autônomo e paga nas outras modalidades de contribuição. Que é diferente do auxílio-acidente, como... Sim, porque esse só pode para quem tem vínculo. Sim. Esse gera um terceiro benefício, que seria o auxílio-acidente. Também tem direito ao auxílio-doença, aposentadoria. Aquele que não tem relação com o trabalho está protegido do mesmo jeito, e ele vai receber auxílio-doença ou até aposentar por invalidez. Mas isso daí, para todos os contribuintes da Previdência, seja aquele que tem vínculo e aquele que não tem. Certo. A gente falando agora do acréscimo de 25%. Para os artistas, né, que precisam aí de ajuda nas tarefas básicas do dia a dia, eles podem receber esse acréscimo? Bom, primeiro, o acréscimo legal de 25% só é cabível para quem é aposentado por invalidez. Então, em todas essas situações contingenciais da vida, ele sofre um acidente ou tem uma doença muito grave e ele passa a ser aposentado por invalidez. Eu estou falando aposentadoria por invalidez, é um nome já antigo, tá, gente? Porque
na reforma de novembro de 2019, eles florearam o nome e ficou benefício por incapacidade definitiva, mas vamos falar em aposentadoria por invalidez para todo mundo entender do que se trata. Então, aposentou por invalidez, ele está afastado do trabalho. Se ele é aposentado por invalidez e ele precisa de um cuidador, de uma pessoa que vai ter que assisti-lo permanentemente, ou seja, ele precisa de uma pessoa, uma terceira pessoa para quase tudo. Para tomar um banho, para se alimentar. Aí, na aposentadoria por invalidez, ele tem esse acréscimo de 25% na renda. Mas só pode para aposentado por invalidez. Quem aposentou por tempo de contribuição ou por idade, não tem direito. Não tem direito. Tá, e a gente agora, já partindo para o final, né? Vamos falar um pouquinho da aposentadoria especial. Existem atividades culturais que dão direito, né, a essa aposentadoria, como, por exemplo, técnicos de som, técnico de luz, né, os que trabalham e mexem aí com ruídos e tudo mais. Perfeito. Como é que funciona a aposentadoria especial para esses trabalhadores? Bom, a primeira que é muito importante é que a empresa tenha laudos para indicar que a atividade que ele exerce naquela empresa, ela é de risco. Que tipo de risco? Risco físico, aí você falou dos riscos físicos, ruído, calor, né? Tudo isso é risco físico. Ou químico. Às vezes tem atividades culturais que a pessoa trabalha constantemente com tintas, com solventes, né? Precisa fazer algum material diferente. Ou até às vezes biológico, porque às vezes ele pode ter contato com material que ele precisa, como material de descarte, que ele precisa trabalhar. Tem muitos profissionais de atividades que usam um material descartável. Reciclável, Reciclável. Né? Sim. Então, tudo isso depende de um laudo que essa empresa que contratou, ou se ele for autônomo, ele tem que contratar essas empresas, são médicos do trabalho, engenheiros de segurança, que vão fazer um laudo. E deste laudo vai nascer um filho desse laudo, que é chamado de PPP, que é Perfil Profissiográfico Previdenciário. E é nele que você especifica qual é a atividade profissional, qual é o fator de risco e também todos eles validados por esses profissionais que já avaliaram o ambiente onde ele trabalha. E a partir do momento que você tem esse documento, então você começa a pensar em atividade especial. Que aí sim, se reconhecidas como atividade especial, elas vão ter tratamento diferenciado da lei. Que tipo de tratamento? Ele precisa ter pelo menos 25 anos, não importa se é homem ou mulher, 25 anos de atividade exclusivamente especial. Que até novembro de 2019, se ele comprovar que tinha 25, ele aposenta na especial com a média contributiva do que ele pagou para a Previdência. O que der de média é 100% daquilo que ele vai receber. Por conta da reforma de novembro de 2019, quem não atingiu os 25 anos até novembro de 2019, ele entra em regras de transição. Só um detalhe, 25 anos de contribuição, né, doutor? Contribuição e exercício efetivo da atividade especial. Tá. Comprovada com o PPP por conta do risco profissional que ele está exposto, seja físico, químico, biológico. Físico, calor, ruído, etc. Sim. Mas por isso que tudo é medido, né? Mas ele tem que até novembro de 2019 ter 25 anos. Se ele não tem os 25, vamos supor que ele chega lá, tanto o homem como a mulher, com 23 anos, lá em novembro de 2019. Ele já entra numa regra cruel, que foi editada pela Emenda Constitucional de 2019, que ele tem que ter aí 86 pontos. Como que é isso? Ele tem que ter pelo menos 25 anos de atividade exclusivamente especial, somar com a idade e dar 86 pontos. Então, ele tem que ter no mínimo 25, somar com a idade e dar 86 pontos. O que isso causou para essas pessoas que estavam próximas da aposentadoria especial e não tinham o direito adquirido, não tinham os 25 anos em novembro? Eles acabaram jogando aí para uma aposentadoria para 8 anos na frente, 8, 9 anos. Porque, basicamente, para fechar esses 86 pontos, a pessoa que estava com 48, 49 ou 50, ela vai se aposentar lá com 58, 59. A ideia é, não quero mais que esses profissionais se aposentem tão cedo. Vamos penalizá-lo com pedágio e pontuação. Então é isso. Então, a aposentadoria especial, primeiro é importante o laudo. Segundo, o PPP. Terceiro, ter esses tempos de 25 até novembro de 2019. Ou se não tiver,
pelo menos ele vai entrar na regra de transição sabendo que vai ter que ter esses 86 pontos. Tá certo. Doutor, eu quero te agradecer pela participação. Foi um bate-papo interessante, importantíssimo, né? Para nós, principalmente quando a gente fala, né, desse público que é tão importante para nossa sociedade, e que muitas vezes é esquecido, é deixado de lado, mas eu quero te agradecer mais uma vez, viu? Imagina, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Você falou tudo, né? Mas eu acho que o mais importante no Brasil, né, é a informação. Vocês estão contribuindo com isso, é que coloca as pessoas situadas dentro da legislação e aí enxergando seus direitos. Eu acho que é isso que importa, é informação, porque a lei está lá. Mas como que ela chega? Ela chega através disso que vocês estão fazendo. Parabéns vocês pela iniciativa. Obrigado. E se você vive de cultura ou vive aí da sua arte, compartilhe então esse episódio para mais pessoas que vivem de arte, que vivem de cultura, porque você pode estar salvando uma vida no futuro.